E preocupação. Olá, meus irmãos. Vamos a mais uma oração da manhã. Lucas, capítulo 12. Vamos ler a partir do versículo 25. Diz assim: Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Visto que vocês não podem sequer fazer uma coisa tão pequena, por que se preocupar com o restante? Então, aqui Jesus, ele está falando sobre ansiedade, sobre as preocupações da vida. E ele está ali falando com seus discípulos que estão seguindo ele há um bom tempo, e muitos deles abandonaram muitas coisas, abandonaram o trabalho para que pudessem servi-lo. É óbvio, meus irmãos, que nem todo mundo que vai seguir o Senhor vai abandonar o seu trabalho. É que os apóstolos, eles tinham que estar 24 horas com Jesus porque eles tinham uma missão específica a cumprir, e eles então abandonaram a pescaria, a coletoria, enfim, para seguir o Senhor. Mas não quer dizer que todas as pessoas que se convertem vão abandonar seus trabalhos. Não é assim que funciona, ok? Mas vamos seguir aqui então. E aí Jesus, ele começa a tranquilizar o coração dos seus discípulos que estão o seguindo, né? E porque por um momento, né, eles começaram a pensar: "Bah, como é que será que está minha família que eu deixei lá em casa?". Como Pedro, né, que era casado. "Como será que estão as coisas lá em casa? E agora, será que a gente vai ter o que comer daqui a pouco? Será que, enfim, a gente vai ter o que vestir? Eu tô com essa roupa aqui faz tempo". Enfim, preocupações humanas. Mas Jesus começa a tranquilizar cada um deles, querendo tirar todo aquele peso de ansiedade e preocupação. E aí Jesus diz assim, ó: "Olha só, vocês, por mais que se preocupem, vocês não conseguem acrescentar nem uma hora de vida, ok? Por exemplo, a pessoa tá, enfim, tá quase partindo, e ela, por mais que ela se preocupe, ela não consegue acrescentar mais uma hora de vida a ela mesma". E Jesus diz assim, ó: "Se você não consegue fazer uma coisa tão pequena, então para que se preocupar com o restante?". Olha essa palavra de Jesus. A gente percebe aqui, meus irmãos, que muitas vezes as nossas preocupações não acrescentam nada na nossa vida. Não, não acrescentam nem mais tempo de vida. Pelo contrário, a ansiedade, ela não resolve o nosso amanhã, e ela ainda nos rouba o hoje. Entende? A ansiedade, ela não resolve as coisas futuras e ainda comprometem o nosso aqui e agora, porque ao invés da gente depositar todo o nosso foco, a nossa energia naquilo que nós estamos fazendo aqui e agora, para a glória de Deus, a gente está se preocupando com coisas futuras que ainda nem aconteceram e talvez nem aconteçam. Então, muitas vezes nosso foco, ele é colocado, é usado de forma errada. Nosso foco está no desastre futuro que talvez nem aconteça e provavelmente nem aconteça. Se nesse momento, aqui e agora, tu depositar a tua fé no Senhor, a catástrofe que tu está imaginando ali na frente possivelmente nem vai acontecer. E ainda Jesus diz assim, ó: "Olha só, se vocês não conseguem fazer nenhuma coisa tão pequena, para que se preocupar com o restante?". Então imagina, irmãos, o que a gente pode fazer, o que está ao nosso domínio, né, em relação à vida, a viver mais, se alimentar bem, cuidar da saúde, fazer atividade física, só que a gente não tem o poder de acrescentar mais uma hora de vida quando a gente já está partindo, né. Mas Jesus diz: "Isso é uma coisa tão pequena", ou seja, para Deus isso é nada. Para Deus é nada nos dar apenas uma hora de vida a mais. E olha que coisa maravilhosa, a gente vê aqui, né, que tem coisas que estão fora do nosso domínio, que estão fora do nosso controle. E Jesus está dizendo, ó, nem a vida de vocês está no controle de vocês, mas não se preocupem nem com isso e nem com o restante. Ou seja, se nem o tempo de vida de vocês depende só de vocês, é óbvio que há muitas coisas na vida de vocês que não dependem só de vocês. Então, se vamos dizer assim, ó, se o mais importante, que é a vida, não depende só de vocês, e nem disso vocês têm controle, então, por que vocês não confiam também as demais coisas na vida do pai de vocês? Porque se o pai de vocês tem o domínio da vida, se o pai de vocês tem o domínio daquilo que é mais importante, com certeza ele tem o controle de tudo. Então, mesmo nas coisas que nós não temos o controle, Deus
tem. Basta a gente confiar nele. Então confie no Senhor, é como a palavra de Deus diz, para cada dia basta o seu mal. Então não fique visualizando, se preocupando com problemas futuros que talvez nem aconteçam contigo, ok? Mas viva o aqui e agora. Glorifica a Deus, serve as pessoas ao teu redor, te alegra com as pessoas ao teu redor, ama as pessoas ao teu redor e ame ao Senhor. Faça aquilo que está no seu controle e entregue o restante para o Senhor, pois Ele tem cuidado de nós, ok? Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo. Pai amado, muitas vezes nós somos, Pai amado, tão minúsculos, às vezes a nossa fé é tão pequena, Pai, a gente fica preocupado, a gente fica ansioso, Pai, com coisas futuras que ainda nem aconteceram, Pai. Em nome de Jesus, nesse momento, Pai, nós queremos entregar, nós queremos depositar, Senhor, a nossa ansiedade, a nossa preocupação aos pés da cruz. Nós queremos lançar no Senhor toda a ansiedade, pois o Senhor tem cuidado de nós, Pai. Senhor, a gente não consegue acrescentar nem uma hora, nem um minuto a mais na nossa vida, Pai. E o Senhor pode, o Senhor tem o controle de tudo. Mesmo que a gente não tenha o controle, o Senhor não perde o controle das situações. O Senhor sabe o que faz, o Senhor sabe o que permite acontecer na nossa vida e o Senhor sabe o que faz na nossa vida, Pai. Que possamos confiar completamente em Ti, que é o autor da vida. Livra-nos de todo medo, de toda depressão, de toda ansiedade. Livra-nos, Senhor, de todo burnout. Livra-nos, Senhor, de todas as coisas que querem afligir a nossa alma, de toda a opressão que o maligno muitas vezes quer operar em nossas vidas, Pai, e que possamos olhar para Ti e saber que o nosso Pai tem o controle de tudo, mesmo quando nós não temos. Em nome de Jesus Cristo, amém. Glória a Deus, espero que você tenha sido edificado por essa mensagem e se você tem um desejo de aprender mais ainda da palavra do Senhor, acesse o site prlucasfranco.com e adquira a nossa plataforma da Netflix da Bíblia, onde lá tem diversos assuntos bíblicos que você vai aprender de forma definitiva e dominar as principais doutrinas da palavra do Senhor. Que Deus abençoe muito a sua vida, um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser.